Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo eu vou ensinar a respeito de MUX e DeMUX, os nossos multiplexadores e demultiplexadores. Vou falar a respeito de cada um deles, quais são as suas funções, características, como que eles trabalham. E no fim do vídeo eu trago um exemplo de como que a gente pode fazer um envio de dados serial usando esses componentes. Fiz isso usando o LT Spice. Confira até o fim do vídeo e aprenda como que eles funcionam. Hoje então vamos ver a respeito de multiplexadores e demultiplexadores, que é comumente chamado também de MUX ou DeMUX, multiplexer e demultiplexer, né, que é o termo em inglês. Vamos ver o que fazem esses dispositivos e como que podemos utilizá-los. Então, começando a respeito do MUX, né, o multiplexador. Então, basicamente, ele é um dispositivo que vai combinar várias entradas, né, um monte de entrada, e vai combinar todas elas em uma só, né? Então você tem várias entradas, independentes uma da outra. Eu tenho vários tipos de multiplexadores com vários tipos de entradas, né? Números de entradas, e eu vou ter apenas uma saída. Então eu consigo unir todas elas em apenas uma saída. Eu faço uma seleção de qual entrada que eu quero para aquele estado que está, aquela entrada que eu selecionei, vá até a saída. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando todos os meus dados que estão paralelos um ao outro em seriais. Então, eu transformo tudo isso que está paralelo em serial para eu conseguir enviar esses dados de forma mais simples, né? Eu vou mandar de forma usando apenas um fio ou dois fios, como a gente vai ver mais para frente. Então, fica mais simples de implementar o hardware. Porém, eu vou ter que fazer alguma lógica, alguma inteligência um pouco mais complexa, um pouco mais avançada para receber esses dados depois, para eu fazer o DeMUX, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como eu já falei, temos vários tipos de MUX, com um monte de entrada, com poucas entradas, para todos os gostos. Olhando para a simbologia do MUX, ele é muito utilizado, essa simbologia que está aí à esquerda, né? Um tipo de um losango deitado aqui assim, né, em pé. E aí eu tenho as entradas A, B, C e D. Vou ter a saída Y e o seletor S0 e o S1. Então, os pinos seletores são os que vão dizer qual é o estado que vai estar o Y, conforme a entrada que ele está selecionando. Então, na tabelinha que a gente tem aqui à direita, e a gente tem aqui um contador binário, né? A gente tem a contagem binário, 0, 1, 2 e 3 em binário, e cada um dos números aqui corresponde a uma das entradas. Então 0 é a entrada A, 1 é a entrada B, 2 é a entrada C e 3 é a entrada D. Quando eu selecionar o número 2, por exemplo, S01 e S1, 0, eu estou selecionando o que tiver na entrada C. E aí o Y vai ficar, se o C tiver 0, o Y vai ser 0. Se o C tiver 1, o Y vai ficar 1. Entende? Então é bem assim. Independente do que tiver nas outras entradas A, B e D, se eu estou selecionando C, o Y fica totalmente fiel ao C. E é assim que trabalha o MUX. Então, por exemplo, se eu quiser fazer disso aqui um envio serial, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar fazendo uma varredura entre cada uma das entradas, e ao ponto que eu faço essa varredura, o Y vai ficar variando conforme a entrada que está sendo selecionada. E aí eu faço uma sincronia do lado do DeMUX para receber esses dados. Entende? Um dos CIs exemplos que a gente tem é o 74HC151. Aqui são imagens que eu peguei diretamente do datasheet dele. Então, do lado direito nós temos a tabela da verdade e do lado esquerdo nós temos a simbologia dele. Ele é um pouquinho diferente do que o exemplo que eu citei anteriormente, porque ao invés de ter 4 entradas, a gente tem 8 entradas, né? Vai aqui de I0 até I7. Ele fez a nomenclatura aqui usando a letra I com um número. O seletor ele utilizou a mesma nomenclatura, S0, S1 e S2. Ganhamos um bit porque eu tenho 8 entradas. Aí ele tem um pino adicional, que é o bit aqui de enable.
que é ativo conforme ele está em estado baixo, né? Ele tem esse barrado em cima do E aqui. Então, se eu estiver com ground nesse pino, quer dizer que eu estou habilitado. O enable é habilitar em inglês. E aí ele proporciona aqui para a gente uma saída Y e uma saída Y barrado. O que quer dizer Y barrado? Quer dizer o inverso do Y. Então, na verdade, é uma saída só que eu vou ter os dois estados dela, o estado normal e o estado invertido. Olhando para a tabela da verdade, a gente já vê aqui que a primeira coluna do lado esquerdo é o E. Por que ele já põe essa aqui? Porque ele já mostra que se o E estiver em nível alto, né, o H é high, alto, não interessa o que tiver no S e nas entradas S e nas entradas I. Eu vou ter a saída Y em baixo e a saída Y barrada em alto. Agora, se eu estiver habilitado, significa que o meu E barrado está com ground, ele está com low. Aí toda a mágica do MUX acontece. Então, reparem aqui que na tabela nós temos a contagem, né? Façam uma transforme o L em 0 e o H em 1. Então, a gente tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando com 0, temos 8 estados. Então, quando eu estou com o 0, ele bota aqui, ó, se o I0 for L ou H, aí o meu Y vai ser L ou H. E aí ele vai fazendo a mesma coisa depois. Ó, se eu tiver com o S selecionada a entrada número 1, aí a entrada número 1 é o que vai corresponder ao Y. E assim ele vai fazendo. Ó, reparem que o LH está fazendo uma diagonal aqui, porque ele está fazendo a varredura de todas as entradas. Reparem? Tudo certinho, né? Então, o Y barrado é o inverso do que está entrando, o que está saindo do Y. Não tem muito segredo. Então, é assim que funciona o multiplexador. Eu faço uma varredura de todas as entradas e a minha saída vai ficar variando conforme aquela entrada que está sendo selecionada. Um bom exemplo que foi bastante utilizado isso aqui por exemplo, para transmissões de dados, né? Então, se você, por exemplo, em cada uma das entradas tiver um dado sendo enviado por algum barramento, algum dispositivo, e aí você vai usar um multiplexador e vai dar uma janela de tempo para cada um deles, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma janela de tempo de 0,1 segundo, aí em cada 1,1 segundo você vai chaveando de entrada em entrada, e aí lá na saída do MUX você vai ter todo mundo junto, né? Então aí você enviou 8 dispositivos, os dados de 8 dispositivos em 0,8 segundos, né, que cada um tem 0,1 segundo de janela, 0,8 segundos, mandou para frente. E aí o DMUX que se vire com esse dado aí. Ok? Então como que o DMUX vai fazer para receber esses dados? Bom, então como a gente já está falando, o DMUX é um decodificador, né? Ele vai decodificar um determinado número de entradas. Geralmente é 1, mas também temos DMUX que trabalham com mais entradas, e eu já explico um pouco a respeito disso, para um número maior de saídas. Então ele opera de forma inversa ao MUX. Ele vai transformar aquilo que está em serial em paralelo. Então tudo que está juntinho, aglutinado, num pacote de dados, ele vai deixar todos individuais. Existem vários tipos de DMUX. Isso aqui a gente vai tratar apenas um ou dois aqui, eu vou falar de um exemplo daqui a pouco, e vou mostrar no LTSpice mais um outro exemplo. Mas existem diversos tipos de DMUX com múltiplas entradas, múltiplas saídas, e aí vai para todos os gostos e aplicações. Mas uma característica básica, e isso aí não muda de nenhum DMUX, é que o número de entradas é menor do que o número de saídas. Ele tem muito mais saídas do que entradas. Olhando então para a tabela da verdade do DMUX, a gente tem basicamente o oposto, né? Então, quando eu tenho aqui um seletor, que agora eu estou chamando de AB, aí o nome do seletor tanto faz, o importante é entender a função dele. Vou ter várias saídas, estou chamando aqui de Y, e eu vou ter um pino Z. O pino Z é o pino que vai receber o dado lá do MUX, ok? E o pino AB é quem faz a seleção.
para onde esse dado vai ser jogado, em qual saída. Então, se eu estou selecionando aqui novamente, né, eu estou trabalhando com 4 linhas, vou ter um contador de 0 a 3, 0, 1, 2 e 3. Beleza. Então, quando eu selecionei 0, a saída Y0 vai receber o que tiver a dizer. Quando eu selecionar a saída 1, o Y1 vai receber o que está a dizer. E a mesma coisa para o 2 e a mesma coisa para o 3. Quando eu não estou selecionando uma saída, aquela saída vai ficar em 0. Ok? Então, é aí que já cabe também algumas variedades, né? Alguns demux vai trabalhar de forma invertida, a gente vai ver também. Então, que ele vai sempre trabalhar todos em 1 e aquele que tiver selecionado vai ficar em 0, entendeu? Então, aí cabe você interpretar o datasheet do demux para saber usar na sua aplicação. Aqui a gente tem um exemplo, o 74HC4051, trouxe imagens aqui do datasheet dele, e ele é muito parecido novamente com o que a gente viu anteriormente, só que com 8 saídas ao invés de 4. Mesma coisa, então ele vai de Y0 até Y7. Eu tenho uma seleção de dados, que é dada pelos pinos S0, S1 e S2. Vou ter também um pino de Enable, que é a habilitação do chip em geral. E o pino Z, que é o pino que vai ser a entrada dos dados vindo do MUX. Então reparem, quando o pino Enable está habilitado, eu tenho aqui em Ground, né, Low, tudo está acontecendo na tabela. Quando ele está em High, nada está acontecendo, todos os switches desligadas, off, ok? Agora, se ele está habilitado, e aí o que vai acontecer? Eu vou fazer a contagem aqui, ó. Então, o S0, o S1, o S2, e aí ele vai contando, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou habilitando cada uma das saídas. 0, 1, 2, 3. Eu vou jogando o que está em Z para aquela saída. Então reparem aqui que é muito importante haver uma sincronia do que foi feito no MUX para o que vai ser feito no demux. Porque senão ele não vai saber se aquele dado que ele está recebendo ele é serial, né? Ele está vindo tudo num fio só. Como que ele sabe que aquele dado, aquela variação de bit é do Y0 ou é do Y5? Então, tem que haver uma sincronia. Por isso que muitas vezes acontece de ter um outro fio, um fio adicional, um fio de clock. Porque esse fio de clock vai fazer a sincronia entre o MUX e o demux. E eu montei um exemplo na LT-Spice e vou mostrar agora para vocês. Temos aqui então o LT-Spice. Vamos olhar cada um dos componentes primeiro. Os componentes que nós temos aqui são eles. O MUX, que é o HCT151, que é o exemplo que eu usei agora há pouco. Então nós temos aqui 3 chaves seletoras, 8 chaves de entrada, né, 8 entradas, e uma saída barrada que corresponde ao inverso dessa saída Y, ok? Mais à direita aqui nós temos o demux. O demux eu usei aqui o 74HCT138. Então eu vou ter 3 entradas aqui de chave seletora, vou ter 8 saídas de Y0 a Y7 e algumas chaves de habilitação. Aqui esse demux ele é um pouco diferente. Já explico para vocês o que ele tem de diferente. Se eu deixar todas as chaves de habilitação habilitadas, né, estáticas, o que vai acontecer? Quando eu selecionar cada uma das saídas, aquela saída vai ficar em 0. Ok? Reparem que ele tem uma bolinha aqui, isso significa que ela é ativa em 0. Então, quando eu estiver com todas as entradas aqui em 0, vou estar habilitado aqui embaixo, e aí então quer dizer que o Y0 vai estar em 0 e as outras saídas vão estar em 1. E a mesma coisa vai acontecer quando eu for fazendo a varredura de contagem aqui. E aí elas vão variando. O que eu fiz aqui para conseguir receber o dado serial vindo de um fio apenas? Eu fiz aqui que ele vai estar habilitado conforme aquele dado que está chegando, entendem? Então, quando ele tiver 1, ele está habilitado. Quando ele tiver 0, ele está desabilitado, aí todos ficam em 1. Então, é assim que eu fiz os dados aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou já. E para conseguir fazer sincronia, eu preciso de um contador. Então, o contador como que está
trabalhando aqui? Eu usei aqui um CI, que era o que eu tinha disponível aqui no meu LT Spice, que é o 74HCT163. Ele tá assim, eu fiz aqui o setup dele, né, de contagem, coloquei todos os pinos em VCC, e aí eu mandei um clock. Um clock é uma variação simples de pulso de sinal, entre 5 e 0 num determinado tempo, e aí ele vai contar de 0 até 7 nessas três saídas, Q0, Q1 e Q2, ok? Então, o que nós temos aqui? O clock é o sinal que vai fazer, digamos assim, a sincronia entre o MUX e o DMUX. Embora eu esteja usando aqui a saída do contador nos dois lados, eu poderia usar assim, né? Eu poderia fazer assim. Eu poderia ter um contador de cada lado, né? Eu vou fazer aqui só por exemplo, né? Não vou rodar isso aqui não. Então, do lado esquerdo eu tenho o cara que envia e do lado direito eu tenho o cara que recebe. E aí, o cara que envia, ele também vai mandar o clock, entende? Então, eu pegaria esse sinal do clock, que é esse gerador aqui, essa função aqui, e mandaria junto aqui, ó. Então, esse sinal, esses dois sinais, o out e o clock, viriam para cá e para cá. Seriam apenas dois fios indo até lá. E aí, o contador que está do lado direito vai trabalhar igualzinho ao contador que está do lado esquerdo. Entende? Mas, para simplificar aqui, eu não fiz isso. Eu fiz apenas um contador, ok? Um contador que recebe e está mandando os dados para os dois lados aqui. O que interessa é que a gente saber o conceito, como que iria funcionar esse envio de dados. Aqui, então, vamos ver como que fica o dado no MUX. No MUX, eu fiz aqui a entrada de uma lógica qualquer, né? Então, eu coloquei aqui as entradas I0 até I7 em um determinado estado que eu escolhi. Então, I0, I1, I4 e I6 estão com VCC, estão em nível alto. I2, I3, I5 e I7 estão em ground, estão em nível lógico baixo. Aí eu deixei habilitado aqui o enable e a seleção vai ser conforme o contador. Então, se eu mando rodar e olho a saída out aqui, nós vamos ver essa forma de onda, ok? Então, I1, I0 e I1 está em alto, aqui e aqui está em alto. Depois, I2 e I3 estão em baixo, baixo, baixo. E aí depois a gente vê uma variação, alto, baixo, alto, baixo. Alto, baixo, alto, baixo. E aí sobrou um tempinho aqui no final, ok? Onde não acontece nada. Ok, então nós temos aqui um clock fazendo um pulso, variando a contagem aqui do Q0 até o Q1, e conforme ele vai varrendo, a saída out vai ficando no estado de cada uma das entradas do MUX. Bacana, né? Então, essa saída aqui está indo até o DMUX. Como que o DMUX vai trabalhar? Do mesmo jeito, só que inverso, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aquele sinal que ele está habilitando e vai, quando ele estiver naquele estado, né, porque ao mesmo tempo ele está variando aqui a contagem, então quando ele estiver naquela contagem, ele vai habilitar aquela saída ou não. Então, agora, para visualizar, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer a visualização de cada um dos dados aqui e eu vou organizar o gráfico aqui para vocês verem. Então agora eu tenho que adicionar um monte de plot plane aqui, porque senão fica muito difícil de enxergar. Vou adicionando aqui, e aí eu vou deixar o Vout em cima, aí eu vou deixar o 0, né? Tem que ir adicionando, senão ele vai adicionando em cima. Então tá, aqui é o 6, aqui é o 5, aqui é o 4, aqui é o 3, aqui é o 2 e aqui é o 1. Então, aqui a gente já tem a primeira visualização, né, de que ele trabalha de forma inversa, né? Então, se a gente quiser receber esses dados da mesma forma com que a gente enviou, a gente vai ter que colocar uma porta lógica NOT aqui, ok? Eu não coloquei porque eu não precisava, né? A gente pode visualizar de forma invertida sem nenhum problema. Então,
No primeiro momento, eu estou mandando 1 aqui, então a y0 vai ficar em 0, que é o inverso. Aí depois, segundo momento, quem está sendo habilitado? y1. Depois, o vout aqui, o y2 e y3 vão estar habilitados. Como eles estão em 0 aqui no vout, eles permanecem em alto aqui, ok? Depois, o vout está no y4, está alto, o y4 vai para baixo. y5 está baixo, ele vai ficar alto aqui. O 6 está alto, vai ficar baixo aqui. E por fim, ele está baixo aqui. No y7, ele vai ficar alto. Ok? Então, reparem que ele fica variando com o tempo, né? Então, se você estiver trabalhando com um demux, você tem que fazer o seguinte: para conseguir captar cada um desses dados, o contador ele vai ter que ser sincronizado, por exemplo, com o microcontrolador, né? E aí o microcontrolador vai receber aquele dado, ele está na saída 5 agora. O que a saída 5 está recebendo? Aí grava aquele dado numa variável. A saída 5 está em alto. Agora a saída 2 está em alto. Então tem que ter essa sincronização. Ou você pode usar um flip-flop. Eu já fiz uma aula aqui de flip-flop para vocês. Você pode usar, por exemplo, um flip-flop tipo D, que fica ali dando clock o tempo todo, por exemplo. E aí, quando essa saída variar, o flip-flop vai registrar e ali vai ficar estático, né? O flip-flop não tem, mesmo que a saída, a entrada do flip-flop fique variando, né? Que seria esse Y aqui, uma vez que ele já variou na saída, ele não varia mais. Então você pode fazer essa sincronia com o flip-flop também para ter uma certa estabilidade, porque aí você vai ficar no fim de todos os pulsos de clock, aqui nessa parte final, ao ponto 9 segundos, você vai ter a mesma característica da entrada lá do MUX, né? Porque aqui a gente não tem isso, estão todos num nível lógico um pouco diferente, porque o que interessa é olhar no momento do contador. Se eu quero olhar no fim do pulsos de clock, eu tenho que pôr um flip-flop, ok? Então, essa é a dica, né? Então a gente conseguiu ver aqui uma transmissão de dados via serial usando MUX e DMUX. É bem bacana, a gente precisa de auxílio de um contador para conseguir fazer isso de forma mais automatizada, mas é bem bacana, espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, por favor, coloquem aí nos comentários, teria o prazer em responder vocês. Muito obrigado pela aula, um abraço e até o próximo vídeo.